Fala, galerinha! Pessoal que vai fazer a prova de inglês, meus queridos alunos. Estamos de volta para a nossa sexta aula. E nessa sexta aula a gente vai ter uma aula um pouquinho mais, diria mais pragmática, né? Uma aula um pouquinho mais, isso é assim, isso não é, né? Uma aula meio de vocabulário. Mas eu achei importante falar sobre o assunto de hoje, que vai ser preposições, né? Prepositions, porque sem a gente conhecê-las, a gente acaba se confundindo muito na hora de ler. Então as preposições elas vão ter uma função muito clara pra gente nas nossas provas, né, de vestibular, principalmente na prova do Enem. Elas vão ser responsáveis por ser aquela cola, né, literalmente cola, de grudar os termos de uma frase, os termos de uma oração, e ela vai ser responsável por nos indicar algumas coisas, né, como lugar, direção e também tempo. Beleza, galera? Então, assim, é uma aula um pouquinho mais técnica, vamos colocar assim, né? Essa preposição significa isso e é utilizada para aquilo. Essa preposição é isso e é utilizada para aquilo, tá ok? E dessa forma a gente vai, pelo menos, engrandecer, aumentar o vocabulário de vocês, ok? Então uma aulinha que de repente você vai parando e vai tirando as suas dúvidas, né? Vai dando aí o pause no vídeo e vai tentando memorizar comigo, ok? Embora seja uma aula meio técnica, isso não significa que não tem alguns detalhes importantes para vocês se atentarem, porque nem sempre as preposições elas são tão claras e objetivas, elas nem sempre são tão tradução literal inglês-português. Então, dessa forma, é legal vocês perceberem lá pro finalzinho da aula, no terceiro bloco, algumas coisas importantes que eu vou falar para vocês, ok? Mas, Daniel, afinal de contas, o que são as preposições? O que é isso, tá? Essa definição ela é muito parecida com a definição que a gente tem na língua portuguesa. Vou dar uma lida para vocês aqui, nessa coisa conceitual, e aí a gente parte para o uso de cada uma delas. Beleza? Vamos lá comigo. Aí, ó, prepositions. What are prepositions? A preposition is a word which usually precedes a noun. A preposição é uma palavra, né, que normalmente precede um substantivo or pronoun, um pronome, to show the nouns or pronouns relationship to another word in the sentence. E para mostrar essa relação, esse relacionamento que essa palavra vai ter, esse substantivo, com uma outra palavra na frase, né? Como eu falei para vocês, o pronome ele é uma cola. Ele vai grudando, ele vai dando sentido, ele vai linkando os outros termos da nossa frase, da nossa oração, né? O substantivo lá com outro substantivo, um que diz o verbo, que indica o lugar e tal, e ele vai criando essa colinha aí para fazer sentido, ok? Vamos seguir. These relations could be concerning time and space. Essas relações podem ser relativas a tempo e espaço. Furthermore, a preposition can also be used with verbs in order to give them a new meaning. The phrasal verbs. Então, galera, olha só. As preposições também são complicadas em inglês porque, assim, ao contrário do português, quando a gente só usa para indicar tempo e espaço, né? A gente usa para grudar no verbo e esse verbo ele vai ganhar um novo sentido. Como assim, Daniel? Você não fez sentido falando isso. Assim, um verbo ele pode ter um significado tradicional, né, que a gente entende, ou traduz, ou compreende, tradicionalmente sempre daquele jeito. E aí quando a gente introduz uma preposição, ou duas preposições, ou mais até, aquele verbo ele vai ganhar novo sentido, ele vai ter o seu sentido alterado. Peraí, então assim, se eu tenho um verbo e eu colocar uma preposição, pode ser que aquele sentido modifique? Sim, exatamente isso. Então nem sempre eu vou ter aquela tradução literal da preposição na frase. Eu vou ter que ver o verbinho que está do lado dele e ver se aquilo ali é um phrasal verb, que é o que acontece, beleza? Então vale a pena vocês, sempre que puderem, pegar aí uma listinha de phrasal verbs e tal, e procura os mais comuns, né? Pode jogar na internet, procura o phrasal verb mais comum, porque aí você vai ver o uso e não vai se confundir na hora de ler. Bacana? Vamos lá. Mas e aí, Daniel, como é que você vai começar? Eu vou começar pela definição aí que eu falei para vocês de preposições de lugar, né? Prepositions of place. Então, eles vão indicar pra gente posição e direção de alguma coisa. Eu queria começar com as preposições que em português a galera tem mais dúvida, que são as preposições in, on e at, porque elas tradicionalmente acabam sendo traduzidas como a preposição em, embora nem sempre seja assim, né? Em e as suas variações, né? Na, no, nas e nos, quando normalmente associadas ao artigo the, né, em inglês, que é o único artigo definido que a gente tem em inglês, beleza? E por que elas são complicadas, Dani? Porque por serem traduzidas sempre muito parecido ao português, eu não sei quando que eu uso uma e quando que eu uso a outra, tá? E, na verdade, elas têm uma
uma certa clareza de entendimento. Às vezes o in dá uma clareza, o on dá outro entendimento e o at dá outro entendimento. Então, se você entender a propriedade dessas preposições, você vai perceber muito claramente o uso delas. Bacana? Vamos lá. Aí, para que a gente usa a preposição in? Né? E aí é decoreba, galera. A gente vai usar we use in for continents, countries, cities, neighborhoods e também, colocar aqui para vocês, states. Tá legal? Então, toda vez que você tiver um continente, um país, uma cidade, uma vizinhança, né? Um distrito, ok? Ou um bairro, ou mesmo um estado, você vai usar na frente desse elemento, dessa palavra, você vai usar a preposição in. Por exemplo, I live in Brazil, né? Um país. They have an apartment in New York, né? Uma cidade. There are many museums in Europe. Aí um continente, beleza? Então, a preposição utilizada para esses lugares é a preposição in. Daniel, mas aí faz sentido? Bem, se você pensar que in traz uma ideia de dentro, até faz. Mas, na verdade, isso aí é decorar. Não tem jeito. Vamos lá. We use in for transportations. We can't. Ok? Not. We can't walk inside. Ou seja, a gente vai usar as preposições toda vez que aquele veículo, você for utilizar aquele veículo e aquele veículo for um veículo em que você não consegue caminhar dentro dele, tá ok? Em que você consegue somente entrar e permanecer dentro dele. E aí é fácil, né? Porque só tem o carro, o táxi, a van. Então, esses veículos em que você não consegue caminhar dentro dele, você vai usar a preposição in quando falar que estar nele. Por exemplo, vamos lá. She's waiting in the car. Ela está esperando no carro. They are reading in the taxi. Eles estão lendo no táxi. Então, toda vez que você for utilizar um transporte em que você não consegue andar dentro dele, a preposição vai ser in. Pô, Daniel, mas parece óbvio isso. Se é um carro, se é um táxi, é dentro. Mas, infelizmente, quando a gente falar de outros transportes em que você pode andar dentro dele, caminhar dentro dele, a gente vai ter aí uma outra preposição. Então, é uma questão de decorar mesmo. Vamos lá. Aí, o motivo óbvio, né? A gente vai usar o in para cômodos, né, espaços fechados, lugares, prédios, emphasizing the idea of enclosed space. Então, toda vez que a gente for falar de um lugar, e esse lugar a gente for dar a ideia de dentro, enfatizar a ideia de que a gente está dentro dali e não somente posicionado naquele lugar, a gente vai usar a preposição in. Então, por exemplo, ó, my father is in the kitchen. Meu pai está na cozinha, ou seja, dentro da cozinha, inside. My wife is in that store. A minha esposa está naquela loja, ou seja, dentro da loja. Ela não está simplesmente posicionada no lugar onde a loja está. Ela está literalmente lá dentro fazendo alguma coisa. Bacana? E aí a gente, claro, vai enfatizar, vai usar o in toda vez que tiver essa ideia de dentro. Ó. She is in our Christmas picture. Você pegar uma foto, né, você tem a ideia de que as pessoas estão dentro daquela foto, ela está participando daquela foto, então está dentro daquela foto, preposição in. Bacana? Aí a gente vai para outra preposição. Notem que eu não terminei de falar tudo que o in faz, mas eu estou só usando preposições de lugar. Para que eu uso o on? O on, então, grande parte do motivo do uso da preposição on é quando eu tiver uma ideia de superfície, surface, superfície. Por quê? Porque o on traz essa ideia de que alguma coisa está localizada em contato com alguma coisa. Não precisa necessariamente ser uma superfície horizontal tipo chão. Ela pode ser vertical, ela pode ser inclinada, não importa. O que importa é que essa coisa que a gente vai falar, a que a gente vai se referir, ela tem que estar aí, ó, em contato com essa superfície. Mas nem sempre isso vai ser tão claro, beleza? Vamos lá. A famosa frase, the book is on the table, né? O livro está na mesa, ele está na mesa on. Note que se eu falar in, vai parecer que esse livro está dentro da mesa, dentro da madeira da mesa, né? Ou então colocado dentro de uma gaveta que essa mesa possa ter, ok? Então, para a gente dar a ideia real de que aquilo está posicionado em cima de alguma coisa, né? Na coisa, mas em cima da superfície, preposição on. Vamos lá. The painting is on the wall, né? A pintura, né, tá na parede. I live on the first floor of the building. Eu moro no primeiro andar do prédio. Então, note que o andar é superfície, né? Você tem os andares e aí você mora em cima de um deles, né? Em um deles, beleza? Toda vez que você tiver a ideia de lado,
né? Se é lado esquerdo, se é lado direito. Se você está no lado esquerdo ou no lado direito, você vai usar a preposição on. Tudo que tiver a ver com lados, você vai usar a preposição on. Vamos ver os exemplos. The exit is on the left. A saída é na esquerda. The seat is on the right. O assento é na direita. Beleza? E aí aquilo que eu falei para vocês em relação aos transportes em que você pode. Agora pode ao invés de não pode. Todo transporte em que você pode andar dentro, você vai usar a preposição on. Então, por exemplo, ônibus, avião, trem, barco, navio, você vai usar a preposição on para se referir a eles. Então, ó, we are all on the bus. Nós estamos todos no ônibus. The passengers are waiting on the plane. Os passageiros estão esperando no avião. Everybody's on the train going to Paris. Então, todo mundo está no trem indo para Paris. Beleza? Ao contrário do que a gente viu do in the car or taxi, como a gente viu lá atrás agora há pouco. Beleza? E tudo que tiver, galera, relativo à televisão, relativo à rádio, e eu não coloquei escrito aqui, mas relativo à internet, tudo que parece que está no ar, tudo que parece que está assim suspenso em algum tipo de onda, né? Onda de TV, onda de rádio, ou né, onda de internet, tudo que tiver essa ideia de que está sendo transmitido, né, pelo ar ou por algum tipo de onda, vai ser a preposição on. Então, se alguma coisa está na TV, ela vai estar on TV. Se ela vai estar no rádio, ela vai estar on the radio. Se ela estiver na internet, ela vai estar on the internet. Então, se ela estiver num site, ela vai estar on site tal. Beleza? On Instagram, on Facebook, por aí vai. Beleza? Então, olha só. I loved the film I watched on Channel 50. Então, eu amei o filme que eu assisti no canal 50. The interview with the actor. That actor will be on air tomorrow night. Vai estar no ar. Então, olha só. Não vai estar in air. Vai estar on air no sentido de transmissão. Tudo que você tiver ideia de transmissão ou de passagem de dados de um lado para o outro, essa é a preposição que vai ser a preposição on. Repare que essa transmissão de ar parece um pouquinho com a ideia de superfície, vamos colocar dessa forma, né? Parece que viaja nessa superfície, ok? E aí a preposição at para vocês, que vai indicar principalmente um ponto, uma proximidade. Quando alguma coisa estiver localizada num lugar, ela vai estar at. Então, olha só, vamos pensar no seguinte, digamos que você tem um gato, né, em casa. E aí você fala assim, ó, você quer falar que o gato está na porta. A sua ideia ao falar isso em português é dizer que a porta está aqui e o gato está pertinho da porta. Se você usa a preposição errada em inglês, você pode dizer que o gato está posicionado de diversas formas diferentes. Note só, se você diz que o gato está at the door, ele está próximo à porta, ele está localizado no lugar da porta. Se você diz que o gato está on the door, ele está pendurado na porta, ele está literalmente encostado na porta, assim, com as garras enfiadas na porta. Se você diz que o gato está in the door, parece que você abriu um buraco na porta e você enfiou seu gatinho dentro da porta. Então, ter cuidado com essas preposições faz com que você entenda aquilo certo ou errado, ou transmita a ideia errada para alguma outra pessoa. Imagina você dizer para outra pessoa que o gato dela está in the door, né? Está enfiada dentro da madeira da porta, né? Ou on the door, está ali desesperado, preso com as garras. Então é bom conhecer essas preposições para você entender direitinho o que está sendo dito para você, ou ler direitinho aquilo que está escrito para você na sua prova, beleza? Então, ó, my mother will be at the mall all day long. Minha mãe vai estar no shopping, tá? Mall, shopping, aí como a gente usa em português, o dia inteiro. The cat is at the door, né? O gato está na porta. Na porta no sentido de que ele está ali, pertinho da porta, ok? É isso. We use at for places with proper names. Então, quando você vai falar, vai se referir a algum lugar em que você dá o nome próprio daquilo, você vai usar a preposição at. Por exemplo, se você estuda, né, na faculdade e tal, e você vai dizer o nome daquela faculdade, vou dar o exemplo aqui do Rio de Janeiro, né, a UERJ, você vai dizer at UERJ, ok? Se você trabalha na NASA, né, NASA, você vai dizer at NASA, beleza? Então você vai usar a preposição at quando você tiver o nome próprio do lugar ao qual você se refere. Vamos ver isso aqui, ó. I will study at Harvard. Eu estudarei em Harvard. I work at QG do Enem. Então eu trabalho no QG do Enem porque eu estou usando o nome próprio do local. E sempre que você vai falar de eventos, você vai dizer com a preposição at, ó. They are at the concert right now. Eles estão no concerto, né, no show, neste momento. Então, in, on e at, utilizados para falar de
posicionamento, de lugar, tem essas especificidades. E se você às vezes não sabe, você acaba transmitindo a ideia errada. Só que, Daniel, existem somente essas preposições para falar de lugar, para falar de direcionamento, de posicionamento das coisas? Não, existem outras. E aí é que fica aquela coisa mais decoreba que eu falei para vocês no início da aula. Quer ver, ó? Vocês vão ver aqui, ó. Antes da gente falar disso aqui, a gente vai falar dessas outras preposições aqui, ó. Next to, by e beside, essas três preposições são utilizadas para falar de proximidade, se algo está perto, próximo, no redor, tá? Essas três preposições, se aparecerem para vocês, elas vão estar falando de proximidade de alguma coisa. Então, por exemplo, my mother is next to the car. A minha mãe está perto, próxima do carro. Então, eu estou falando do posicionamento dela. E aí, ó, a gente tem a preposição above, e a preposição under e below. Então, olha só. Above é quando alguma coisa está acima. Então, você tem uma coisa posicionada aqui, e essa coisa está acima. Lembra que on, ela está em cima, tocando. Se ela está na mesma posição, mas ela não está tocando, ela deixa de estar on e passa a estar above. Então, above vai ser acima. Então, olha para cá. The sky is above us. Então, o céu está acima de nós. Se a gente diz on, parece que ele está pressionando a gente assim, né? Parece que tem alguma coisa na nossa cabeça pressionando. Beleza? E aí a preposição under e below, elas são, botei juntinho, mas elas são parecidas, mas não são iguais. Under vai ser embaixo. Below vai ser abaixo. É que às vezes alguma coisa que está embaixo, ela também está abaixo, mas nem sempre aquilo que está abaixo vai estar embaixo. Então vamos olhar. The bag is under the chair, né? A bolsa está embaixo da cadeira. Mas, por exemplo, notem que essa sequência de preposições, uma está abaixo da outra, né? Porque elas estão na mesma posição, mas em direções diferentes. Uma embaixo, uma abaixo e outra acima. Beleza? Across vai ser utilizado para falar de alguma coisa que está do outro lado. Então, we need to swim across the river. Nós precisamos nadar para o outro lado do rio. Ok? Vai parando e vai dando uma lida nos exemplos aí, conforme a gente for passando. Through vai ser a nossa preposição através. Então, vai ser utilizada, use it to express the idea of getting in at one side and out at another. O que significa que a gente vai entrar de um lado e sair do outro, vai ser a nossa preposição através. Então, we have to go through this tunnel, nós temos que ir através, ou seja, atravessar este túnel. Ok? Towards é uma preposição que significa na direção de. Então, ela tem uma ideia mais de movimento. Ela seria o to, mas com uma ideia de movimento, para a direção de alguma coisa. Então, vamos lá. They went 5 steps towards the door. Então, eles andaram 5 passos na direção da porta. Então, é claro que ele está indo para a porta, mas esse towards aí traz essa ideia de movimento em relação a alguma coisa. Então, parece uma palavra muito difícil, mas não é. A preposição from, que é daquela frasezinha famosa que a gente aprende no curso de inglês logo que a gente entra. Where are you from? Né? Essa preposição é a preposição traduzida tradicionalmente como de, só que ela vai expressar proveniência, ou seja, o movimento de um lugar para o outro. Então, se eu vim para o estúdio gravar, eu vim de casa para o estúdio, então eu vim from, né? Se eu venho do Brasil, que eu nasci no Brasil, então eu venho from Brazil, beleza? Vamos analisar isso. We come from Italy, nós somos da Itália. O to vai ser meio parecido com o towards, mas agora sem tanto essa coisa do movimento, né? Necessariamente acontecendo esse movimento, essa direção. Pode ser o para ou o a do nosso português. Vamos lá. We are going to that new restaurant downtown. Nós estamos indo para aquele restaurante no centro da cidade. E para finalizar nossas preposições de lugar, a gente vai falar sobre a preposição of. A preposição of, ela vai ser utilizada para dizer o distanciamento de alguma coisa, quando alguma coisa está longe da outra. Notem que, além disso, ela é o contrário de on. Então, por exemplo, se a roupa está on me, na superfície em mim, se eu tiro, ela fica off me. Ok? Então, a gente vai usar o off
para isso também. Vamos olhar esse exemplo aqui, ó. That village is off the main road. Então, se a main road está aqui e ela está distanciada, ela está fora, ela não está on, ela vai estar off the main road, da rua principal, ok? Primeira parte meio assim, pragmática, como falei para vocês, isso é isso, decora aquilo, mas pelo menos vocês agora conseguem engrandecer o vocabulário de vocês, porque as preposições não tem jeito, elas vão estar presentes em todos os textos. Beleza, galera? Alright, see you on the next block. Bye, bye. Hello, guys. Welcome back. No primeiro bloco, a gente falou sobre as posições de lugar, né, direcionamento, né, a posição das coisas. A gente viu a diferença de in, on, at para esses posicionamentos, e a gente viu outras preposições. Só que não acabamos de ver todas as preposições que designam, mostram lugar e posicionamento das coisas, né? E aí a gente fala assim, mas Daniel, tem tanta. Então elas aparecem todas, né? Um texto pode ser recheado delas, como eu falei para vocês no primeiro bloco. Preposições, elas são a colinha que vai grudando, né? Elas como se fossem essa corrente que vai segurando todas as palavras e dando sentido a elas, beleza? Né? Eu posso estar em algum lugar, mas posso me mover para outro lugar, ou posso me mover de um lugar para o outro, e aí dependendo da preposição que eu utilizar, eu vou dar ideia diferente para aquilo que eu estou falando, ok? Então a gente vai continuar com as preposições de lugar. Vamos seguir aí. Vem beyond, behind, around, between e along, né? Beyond é uma preposição, né, que eu gosto bastante, que é bem bonitinha, que significa além. Então, it's used when, to express something on a further distance, or further distance. Então, quando alguma coisa está, ó, além, beleza? Então, assim, não necessariamente o além, né, de passagem para outro lado, mas sim, também pode ser, né? Ao falecer e tal, a gente vai, we go beyond, beleza? Então, vamos lá. The valley is beyond these woods, né? O vale é além, numa distância maior, né, dessas matas, ok? Woods, madeiras ou então matas, né? Mais ou menos uma ideia de forest aí para vocês, para melhorar aí o vocabulário de vocês. O behind vai ser atrás, quando alguma coisa está posicionada atrás, ok? Express something on the back of. Expressar alguma coisa na parte de trás de outra coisa. Ó. The garden is behind the house. Ou seja, o jardim está localizado atrás, na parte de trás da casa. Beleza? Around. Around é interessante porque ela pode ser usada para várias coisas, ok? Mas no caso do posicionamento, ele vai dar essa ideia de ao redor de alguma coisa, ok? Mas nem sempre vai ter esse sentido. O around ele é também muito utilizado com números para dar uma ideia de que aquele número está aproximado daquilo que você quer. Beleza? Se você faz uma festa e você quer em torno, mas não literalmente em torno, mas mais ou menos um número de pessoas, você vai ter around aquele número de pessoas, beleza? Mas aqui a gente está pensando, ó, nessa ideia de circular, em torno de. There are beautiful houses around us, ou seja, existem lindas casas em torno, ao redor da gente, de nós. Between vai ser utilizada para expressar um espaço, separating two things, objects, places, etc. Ele é a nossa preposição entre. Só tenham cuidado, galera, porque assim, para ser between, tem que ser um elemento e outro elemento, e você vai se referir a alguma coisa que está aqui, ó, entre esses dois. Se você tiver mais de um elemento, quando uma coisa está entre várias coisas, ou melhor, dentre várias coisas, ok? Deixa de ser between e passa a ser uma outra preposição que a gente vai ver, que é a preposição among, ou então amongst, que a gente vai ver já já, beleza? Então, se tiverem duas, vai ser, ó, there is a nice restaurant between the drugstore and the bank, ou seja, há um restaurante bom entre a farmácia e o banco. Along vai ser a ideia de ao longo de, num percurso, bem parecido com o português, né? A tradução é bem lógica. Olha aí, ó, to express in the course, through a way, ou seja, pelo curso ou através de um caminho. They talked about life along their way home. Eles falavam sobre a vida, né, no percurso para sua casa, ao longo do caminho para casa. E aí, ó, vem o among e o amongst que eu falei para vocês. Isso aqui vai ser o dentre, ou então esse entre, né, e você vai ter mais de um, mais de dois
elementos, tá ok? Então, use it to express something in the middle of a group. Deixa de ser in the middle of two things, no meio de duas coisas, but in the middle of a group. Ou seja, várias coisas e aquilo ali está no meio dessas coisas, dentre. Vamos lá. He was among his friends. Ele estava dentre seus amigos. Do you see? Tá? Engoli aqui, ó. Você vê, do you see the black car amongst, or do you like, né? Poderia ser amongst the yellow ones. Você vê, você gosta do carro entre os preto, entre os amarelos. A questão é, Daniel, qual é a diferença de among para amongst? Na verdade, em termos de sentido, não existe nenhuma diferença, tá? A diferença é que a palavra amongst, ela é um pouquinho mais antiga, a palavra among é um pouquinho mais nova, mas elas podem aparecer ambas no seu texto, então você tem que conhecer as duas. Mais ou menos como a palavra while, tá? Que é uma preposição que vai marcar tempo, a gente vai falar sobre ela já já, e ela pode vir aparecendo como whilst, tá? Com uma escrita diferente, e essa palavra whilst acaba sendo mais utilizada, por exemplo, pelos britânicos, e os americanos não costumam usar muito, ok, galera? Mas toda vez que a gente falar sobre essa questão cultural, sempre existem poréns. Ah, isso aqui só é utilizado aqui, só é utilizado ali, é um pouco complicado no mundo globalizado, tá ok? Ainda mais em países tão grandes como é o caso dos Estados Unidos, a gente tem diferenças de língua, às vezes de uma cidade para outra. Imagina então, quando a gente fala de um país inteiro, beleza? Vamos lá. Preposição over, quando ela é ligada a espaço, ela vai falar quando algo está acima. Só que algo acima nesse sentido, galera. Não está só aqui parado. Ela passa por cima de alguma coisa. Então, por exemplo, se o helicóptero tá, a gente está aqui, o helicóptero está voando aqui, ó, hovering, como a gente fala em inglês, né? Parado em cima da gente, ele vai estar above, ok? Se ele passar above, ou seja, passar por cima, ele vai passar over us, beleza? Então vamos lá. Aqui, ó. There are lots of monuments all... Ah, não, desculpa. Não é essa a ideia que eu tô querendo passar para vocês. Apaga. They put a nice sheet over the bed. Então, por exemplo, eles puseram um lençol por cima da cama. Então eles pegaram o lençol e fizeram isso, ó, passaram por cima. Não é só parado aqui planando, é passando por cima. Essa ideia de movimento. Over é uma preposição que traz uma ideia de movimento, beleza? Então, por exemplo, Daniel, eu já vi uma preposição, essa preposição over junto com a palavra get over. Aí eu fui ver a tradução, veio superar. Exatamente, é porque quando você supera alguma coisa, você sai de um estado em que você está, e aí você passa por cima daquilo e chega num outro estado. Então, quando você supera algo, você passa de uma situação, passa por cima dessa coisa e coloca você num posicionamento à frente, por cima disso. Por isso que get over é a preposição, é o phrasal verb superar. Ok? Vem dessa ideia de passar por cima de uma coisa que o over tem. Beleza? É por isso que quando você fala assim, mas espera aí, quando eu vejo, eu tô jogando ou tô vendo alguma coisa, aí eu vejo que o game tá over, né? Game over, quando aquilo acabou. É porque você passou por tudo que você podia passar, tendo sucesso ou não, você passou por tudo e chegou ao fim. Então, over não significa fim, mas significa o percurso todo realizado daquilo e você chegou ao final. É por isso que aparece dessa forma. Beleza? E ele também pode expressar alguma coisa espalhada através do lugar. Então, por exemplo, se você tem várias coisas espalhadas pela sala, você tem várias coisas over the room or the living room. Como exemplo que eu ia mostrar para vocês aqui, ó. There are lots of monuments all over the city. Existem vários monumentos por toda, né? Por toda a cidade. Essa ideia de espalhado pelo espaço, ok? Up and down. E aí é bem fácil. Esse aqui é literalmente cima e esse é literalmente baixo. Então, por exemplo, they went up. Deixa eu só apagar aqui para vocês visualizarem melhor. They went up to the second floor. Eles foram para cima, ou seja, para o segundo andar da casa. Estavam embaixo, foram para cima. They went down to the first floor. Eles estavam em cima e desceram para baixo. E desceram para baixo é pleonasmo. Vieram para baixo e aí foram pro primeiro andar. Beleza? E aí tem essas duas palavrinhas aqui bem bonitinhas que podem aparecer, tá? O underneath, ele é uma variação do under, tá? Se under é embaixo, underneath é por debaixo, beneath é por debaixo. Eles são muito parecidos, tá legal? São palavras um pouquinho mais rebuscadas, vamos colocar assim, mas aparecem. Então vamos lá. I can't see his face underneath this mask. Eu não consigo ver o rosto dele por debaixo desta máscara. Dani, poderia ser under this
Mask poderia, sem problema nenhum. É que esse underneath traz essa ideia de por debaixo de alguma coisa, né? Eu entrei por debaixo, né? Esse movimento, ok? Mas acaba sendo uma coisa mais visual e menos tradutória. Então, underneath e under é muito parecido, ok? A gente acaba as preposições de lugar e passa a falar sobre as preposições de tempo. Notem que em alguns momentos elas vão se repetir. Aquela que se referia a lugar agora pode se referir a tempo. A mesma preposição, para usos diferentes. Então a gente volta a falar de in, on e at. Então a gente viu in, on e at no primeiro bloco falando de lugar. E agora a gente fala de in, on e at falando de tempo, se referindo a tempo. Como eu falei para vocês, as preposições servem para isso. Bacana? Vamos lá. A gente começa aqui nessa primeira parte falando sobre o in, depois aqui sobre o on e posteriormente sobre o at, tá? Então, para os momentos do dia, a gente vai usar a preposição in. Então, a gente vai dizer in the morning, in the evening, in the afternoon, tá? Então, assim, I don't like to work in the morning, eu não gosto de trabalhar de manhã. They prefer to watch movies in the evening, eles preferem ver filmes à noite, né, no entardecer. She usually has a snack in the afternoon. Ela normalmente faz um lanche de tarde. Repara só uma coisa aqui embaixo, vem comigo aqui embaixo. Tá vendo aqui night? A gente, quando falar de night, a gente vai usar a preposição at. Por quê? Daniel, qual é a diferença de evening para night? Na verdade, night é o contrário de day. Então, quando a gente fala das 12 horas de luz, a gente fala de day, ok? E quando a gente fala das 12 horas de escuridão, a gente fala de night. Mais ou menos isso, ok? A gente em português acaba tendo manhã, manhã, tarde, noite e madrugada. Embora às vezes a gente se refira à madrugada como manhã de noite. Em inglês eles vão ter morning, afternoon e evening. Evening é o processo de entardecer até ficar de noite. Quando você começa a falar da noite inteira, né, desde o entardecer até o aparecimento do sol, de novo a gente está falando de night. Então se você diz que você faz alguma coisa in the evening, você está falando que você só faz essa coisa a partir de 6, 5 horas, 6 e alguma coisa, até no máximo meia-noite. Claro que, né, isso aí não está muito bem amarrado. Mas se você fala que você faz alguma coisa, de repente você trabalha como, né, segurança noturno, você trabalha aí de 8 da noite até 4 horas da manhã, você deixa de trabalhar apenas in the evening e passa a trabalhar at night. Então, assim, quando tiver escrito in the evening no seu texto, na sua prova, você vai saber que esse período corresponde só do entardecer até ali meia-noite, antes de adentrar a madrugada, beleza? Quando você vir escrito at night, você sabe que você pode ter uma amplitude maior dentro desse tempo de ausência de luz. Está falando aí do entardecer até o amanhecer do dia seguinte, ou pelo menos um período incluído dentro disso aí, beleza? Então, in the evening, but at night, ok? E aí, ó, toda vez que você tiver anos, meses e estações do ano, você vai usar a preposição in. She was born in 1996. My birthday is in September. Ela nasceu em 1996 e o meu aniversário é em setembro. In winter, no inverno, nights are longer. As noites são mais compridas, são maiores. Galera, só que tem o seguinte... Olha para cá. Se você tiver só o mês, in September. Se você tiver só o ano, in 1996. Mas se você tiver a data, você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que trocar a preposição para on. Por quê? Porque a preposição on, ela está ligada a tudo que é dia. Então é ela que manda. Se você colocar o dia, ou seja, se você colocar a data, você deixa de usar a preposição in e passa a usar a preposição on. Então vai ser in 1996, in 2004, in 2018, por aí vai. In September, in May, in April, in January. Mas se eu tiver o dia, January 1st, vai ser on January 1st. On November 11th, on September 14th, e por aí vai. Então você troca a preposição para on, porque você está incluindo o dia. Tá vendo? Essas coisas realmente aí começam a entrar dentro da ideia da memorização, ok? Vamos seguir. Então, como eu falei para vocês, tudo que tiver relativo a dia da semana ou data, e aí eu tô falando também de holidays, inclusive, tá? Eu vou usar a preposição on. Então, por exemplo, on Monday, on Tuesday, on Wednesday, on Thursday, on Friday, Saturday, and it goes on and on.
on Christmas, on Easter, que é no Natal, na Páscoa. Só que tem um probleminha. Aí a gente vai na questão da cultura. Normalmente no inglês britânico, os holidays aparecem como at Christmas, at Easter, beleza? E a expressão on the weekends, do inglês americano, vai vir at the weekends. On weekdays, vai vir at weekdays. Então, no inglês americano, a gente tem só uma coisa mais prática. Tudo que tem relação com o dia, vem com on. E no inglês britânico a gente vai ter algumas exceções. Ah, Daniel, você está afirmando isso categoricamente? Não. Lembrando que quando a gente fala, né, da Grã-Bretanha, a gente tem vários países, a gente tem várias cidades, vários estados. Isso pode alterar um pouquinho. Mas a via de regra, você tem essas duas separações. Beleza? Vamos seguir aí. Então, vou mostrar os exemplos para vocês. I usually work on weekdays only. Eu normalmente trabalho somente nos dias de semana. Lembrando, por exemplo, que essa expressão aqui no inglês britânico poderia vir escrito at. E aí é o que eu falo pra vocês. Pô, o Daniel falou pra mim que era on, mas eu vi num texto at. Ele tá maluco? Não. Falei pra vocês essa diferença aí. The meeting is going to be on Monday. Né? A reunião vai ser na segunda-feira. My birthday is on September 14th. Meu aniversário é dia 14 de setembro. Lembrando que dias da semana, dias do mês, em inglês, número ordinal. Ok? E aí eu uso a preposição, como eu falei pra vocês, a preposição, vou apagar aqui só pra ficar melhor pra ver. Eu uso a preposição at para falar de night, como a gente já explicou para vocês. I don't like to work at night. Eu não gosto de trabalhar à noite. Quando eu falo I don't like to work at night, não necessariamente I don't like to work in the evening. Eu posso gostar de trabalhar 7 horas da noite, 8 horas da noite, 9 horas da noite, 10 horas da noite, mas eu posso não gostar de adentrar a madrugada. Ou seja, começar às 9 horas da noite e terminar 3, 4 horas da manhã. Então, eu posso gostar de trabalhar in the evening e não gostar de trabalhar at night. Notem que aí, assim, às vezes falar é a mesma coisa. Não é a mesma coisa, não. Já expliquei pra vocês. E tudo que tiver a ver com hora vai ser at. Então, ó, the lunch is going to be at noon. O almoço vai ser meio-dia. Então, a palavra noon significa meio-dia. Mas não é midday? Também. Tanto que a palavra afternoon, galera, se vocês perceberem, ela significa depois do meio-dia. Então, ela significa tarde por causa disso, o período da tarde. We need to arrive there at 7 p.m. Nós precisamos chegar lá às 7 da noite, beleza, galera? Então, at para quando for hora, tá certo? Então, nós vimos in, on e at agora para falar sobre tempo. Acabou a preposição de tempo? Não, vamos começar a vê-las. Outras preposições. Between. Between a gente não usava para posicionamento no meio de alguma coisa. Agora a gente também vai usar, mas para falar sobre o posicionamento intermediário de tempo. Ó. The resumes will be received between 1 and 5 o'clock. Os currículos serão recebidos entre 1 e 5 horas. Então, no período entre esse aqui, nesse período entre, vai ser recebido. Então o entre tanto físico de posicionamento vai ser utilizado para o entre temporal? Sim, beleza? Since. E aí essa preposição, se vocês já assistiram às aulas de Present Perfect, assim como for, são essas duas preposiçõezinhas que a gente usa bastante para falar dos tempos verbais Present Perfect e Present Perfect, por exemplo, Continuous, tá ok? Por quê? Porque eles criam um período de tempo. O since vai ser o desde e o for vai ser esse por ou a, né? O a do nosso verbo haver com sentido de tempo transcorrido, que é o HA acento, beleza? Então, olha só. The statue has been here since 1875. Essa estátua está aqui desde 1875. Ou então, she has been studying for 5 hours. Ela está estudando há 5 horas ou por 4 horas. Então, como eu falei para vocês, olha só o uso do Present Perfect e o uso do Present Perfect Continuous, ok? Se eu estou falando de tempo, alguma coisa pode acontecer antes da outra. Então, before vai ser a nossa preposição aqui, ó, antes. Deixa eu botar o entre aqui para vocês também, traduçãozinha aí, ó. This accident happened before 2004. Esse acidente aconteceu antes de 2004. Notem que eu usei o Simple Past porque eu tenho o tempo marcado, beleza? Diferente do uso do Present Perfect, beleza? Se eu tenho to para de movimento, eu posso ter o to para no sentido de dizer o tempo de alguma coisa, ó.
It's 20 to 7. Faltam 20 minutos para 7. Igual ao português, né? De 20 para as 7. E eu uso a ideia de que alguma coisa teve um começo e vai ter um fim. A gente também pode usar a palavra até. Então, por exemplo, eu posso dizer que a aula vai de 7 às 10. Eu posso dizer que a aula vai de 7 to 10. De 7 para até 10. E eu posso usar literalmente a palavra until, ou então a variação until, que significa até. Então, por exemplo, ó, I go to school from Monday to Saturday. Eu vou para a escola de segunda a sábado. Until Saturday. They will stay here until Friday. Up to Friday. Até sexta-feira. Ok? E aí, galera? A gente vai dar uma parada aqui, né, pra gente começar o nosso segundo bloco, continuando com as preposições de tempo. Falei pra vocês, uma aula de vocabulário, mas pelo menos a gente consegue o que? Aumentar o vocabulário de vocês. São palavras que aí tem uma probabilidade muito grande, né, de cair na prova de vocês, porque sem essas colinhas a gente não tem como construir as nossas frases, beleza? Vejo vocês no próximo bloco. Bye, bye. Olá, galera! Bem-vindos de volta ao nosso terceiro e último bloco da aula 6, aula relativa a preposições, pragmática, vocabulário e tal, mas é importante para vocês, ok? E aí a gente vai terminar de falar sobre as preposições relativas a tempo, e aí, como eu disse na primeira parte da aula, a gente vai falar sobre umas propriedadezinhas das preposições que fazem com que a gente possa confundir bastante a nossa leitura da nossa prova, né, da nossa prova do Enem, ou de qualquer outra que porventura vocês possam vir a fazer, beleza? Então a gente vai continuar com isso aí, e aí no finalzinho a gente vai ler alguns quadrinhos, mas só para mostrar para vocês, como se fosse um exercício de entendimento do posicionamento ou da função daquela ou da outra preposição no nosso texto. Bacana? Vamos lá! Aí a gente continua aí com a preposição de tempo. A gente tinha visto que o by tinha a ver com a ideia de proximidade. Agora, para tempo, ela vai expressar um tempo. Use it to express a time no later than the said. Não mais tarde do que aquilo dito. Como assim? Olha para essa frase aqui. I will have finished reading the book, que eu engoli aqui, ó. The book by 8 p.m. O que eu estou dizendo para vocês? Que eu vou ter terminado de ler o livro até às 8 horas. Pelas 8 horas, eu já vou ter terminado. Ou seja, aquilo não vai passar daquele tempo que eu digo. Então, quando eu digo que alguma coisa vai by aquele tempo, significa que aquilo vai acontecer ou vai ter o seu fim, no máximo, até aquele tempo. Ok? Parece com until, mas não é. Parecido, mas não é. Mas se você está lendo, tem uma ideia similar, ok? After vai ser o contrário de before. Então, se before era antes, o after vai ser depois. A later time, ok? We're going to the movies after school. Nós vamos ao cinema depois da escola, ok? Olha o around que eu te falo para vocês, que era em torno de, para físico, e para tempo vai ser uma ideia de tempo aproximado. We're going to the party around 10 o'clock. Nós vamos para a festa por volta das 10 horas. Não exatamente às 10 horas, mas por volta das 10 horas, ok? Along, voltando aí. A ideia de percurso, mas agora é um percurso de tempo. A duração de alguma coisa. She received many phone calls along the day. Ela recebeu muitas chamadas telefônicas no percurso do dia, ao longo do dia. Vou botar aqui para vocês, ao longo de, ok? Lembrando que tradução é uma coisa bem complicada e questionável. A gente tem outras preposições que têm outros usos que não necessariamente tempo e posicionamento. Por exemplo, a preposição of e não of. Of, é isso aqui. Beleza? Essa outra posição que a gente está vendo agora é of. Pode até ter som de O. Pode ser O, mas não tem F. É of, ou então
of, som de V no final, beleza? Então quando a gente às vezes aprende inglês, a gente acaba ficando preso à nossa língua portuguesa, a gente vê uma letra, acha que aquela letra é pronunciada mais ou menos igual ou realmente igual à nossa língua, e não é. Então, para a gente diferenciar a preposição O com dois Fs e O com um F só, a gente tem essa pronúncia bem marcada. Off, O-F-F. Of, é o O-F. Beleza? Vamos lá. Para indicar posse e pertencimento de alguma coisa, né? Olha aqui. These are some plays of Shakespeare. Essas são algumas peças do Shakespeare, que pertencem a ele. The Queen of England shall attend the meeting. Então, a rainha da Inglaterra, né, que pertence à Inglaterra, que tem sua origem na Inglaterra, vai comparecer ao encontro. Beleza? Preposição about vai ser utilizada para falar sobre tópicos, assuntos ou algo que concerne. Então, por exemplo, the book I bought is about chemistry. O livro que eu comprei é sobre, fala esse assunto, que no caso é química. They were talking about their children. Eles estavam conversando, falando sobre seus filhos, suas crianças. Beleza? A preposição by. Olha que coisa engraçada. A preposição by em posicionamento quer dizer proximidade de. Em relação a tempo, tem a ideia de até aquele horário, até aquele tempo que eu determinei. E agora, como outro uso, traz a ideia de autoria de alguma coisa. E é a preposição muito utilizada na voz passiva, tá? Pra gente ver aí o agente passivo, aquele que realiza alguma coisa, né, na voz passiva. Algo é feito por mim, por você, e por aí vai, beleza? Então, ó, use it to indicate authorship, who made it. Então, ó, these plays were written by Shakespeare. Essas peças foram escritas por Shakespeare, indicando a autoria de algum ato, ok? E a gente também vai usar o by, olha aqui, ó, para tudo que tiver a ver com transporte. Cars, buses, taxis, trains, etc. I go to work. I always go to work by car. Eu sempre vou de carro. Lembrando que se você falar que vai a pé, a preposição vem para a preposição on. Por quê, Daniel? Porque o pé, ele faz um movimento. Isso é claro que não é só uma explicaçãozinha, só para vocês tentarem entender o porquê. O pé, ele vai fazendo assim, ó. Ele vai utilizando a superfície para te empurrar para frente. Então, você está on foot, então você está em cima dos seus pés, né? Isso aí é uma explicaçãozinha só para vocês saberem o porquê, mas é decoreba, ok? Daniel, against, contra, tá? Se alguma coisa era a favor, agora ela é contra, então contra, against. Use it to show opposition, resistance, or contrary to. The Navy fought against the pirates. A marinha lutou contra os piratas. The gate is used as a protection against burglars. Então, o portão é utilizado como proteção contra assaltantes, ok? With vai ser o com e without vai ser o sem. Então, ó, use it to express thing accompanied by another. We're going to the movies with you tonight. Nós vamos ao cinema com você esta noite. And also use it to indicate the manner or means of use. A maneira que você vai fazer alguma coisa ou o método de uso. Por exemplo, they cut the onion with their knife. Então, assim, eles cortaram a cebola com sua faca. We must work with patience. Nós temos que trabalhar, devemos trabalhar com paciência. E aí o oposto de with passa a ser without. Use it to indicate absence or avoidance, né? Assim, evitar alguma coisa. We went to the restaurant without her. Nós fomos ao restaurante sem ela. We made our dinner without any help. Nós fizemos nosso jantar sem qualquer ajuda. E aí a gente cai naquilo que eu falei para vocês, que é o uso, né? Outros usos da preposição. Então vamos ler. Prepositions apart from all their uses and meanings. Preposições, né? A parte, né, sem contar com todos os seus usos e significados, play another important role in the English language, né, realizam, desempenham um outro papel importante na língua inglesa. When they are added to some verbs, quando eles são adicionados a alguns verbos, they alter the meaning of that verb. Eles alteram o significado daquele verbo. We call these verbs phrasal verbs. E nós chamamos esse verbo de verbo frasal. Existe um seriado, galera, né, bacana, que chama How to Get Away with Murder. Esse seriado, ele, se você pegar a preposição get, ela tem vários significados, né? Ficar, chegar, né, eu fiquei doente, get, né?
chegar no lugar, I got there, cheguei lá, conseguir, I got a job. Então, dependendo de como você usa o verbo get, ele vai ter um significado diferente. O problema é, quando você bota a preposição away nele, get away, né, como está nesse nome, nesse título, get away significa escapar de alguma coisa. Então, he got away from prison, ele escapou da prisão. Então, peraí, então eu tive um novo significado adicionado ao verbo get? Sim, a partir da adição dessa preposição. Se eu colocar a preposição with, get away with, eu vou ter agora duas preposições adicionadas ao verbo get. E aí isso significa sair impune de. Ou seja, quando você sai, quando você escapa, quando você sai de alguma coisa sem que aquela punição lhe seja aplicada por algo que você fez. Então, how to get away with murder passa a ser sair impune sem uma punição de um ato de um assassinato. Então, quando você escapa daquilo sem sofrer as consequências de alguma coisa que você tenha feito. Então, isso é o phrasal verb. Então, se você traduzir cada palavrinha dessa, literalmente, palavra por palavra, você não vai conseguir ler direito o seu texto e vai ter um entendimento equivocado daquilo que está sendo escrito. Então, tem que ter cuidado com as preposições, porque nem sempre elas vão aparecer tão claras como nos exemplos que eu coloquei para vocês. Mas é um alerta. Vai dar uma estudadinha nos phrasal verbs e ver o que você pode aprender deles, pelo menos nos mais comuns e nos mais repetitivos, ok? São muitos. Aí a gente vai ver aqui, ó, o verbo to give, que é o verbo dar, tradicionalmente. Quando você bota a preposição up, se você traduzir ao pé da letra, você vai ter dar para cima, não faz o menor sentido. Então isso aqui, na verdade, passa a ser o verbo desistir de alguma coisa, abrir mão de alguma coisa. Então, ó, it's my mother's birthday, I'm gonna give her a nice present. É o aniversário da minha mãe, eu vou dar para ela um presente bacana, legal. I can't stand it anymore, eu não consigo mais aguentar, I give up, eu desisto. Beleza? Então repara que só o fato de eu adicionar uma preposiçãozinha boba, inocente, faz com que eu tenha um sentido da palavra totalmente alterado, ok? E por aí vai. Então você pode ter give in, né, que é ceder, você pode ter give away, que significa quando você vai doar, ou, né, digamos que você tem um monte de roupa, você não quer mais, você vai give them away, você vai distribuir, vai dar para pessoas que precisam mais do que você. E aí, dessa maneira, você repara que ao adicionar preposições, essas palavrinhas, a coisa vai ficando complicada, vai ficando diferente. Então, tem que estudar, tem que ir atrás disso e tem que tentar memorizar isso aí. Maneira de fazer isso, vai assistindo suas séries, vai vendo seus filmes, vai lendo seus livros, reportagens, né? Joga aí no Google, vai procurando e aí você vai melhorando o seu aprendizado, ok? Outro exemplo para vocês é o verbo to put, então que é o verbo pôr, colocar em algum lugar. E aí se você bota a preposição out, se você traduzir ao pé da letra, você vai ter um problema. Colocar para fora até pode ser, dependendo do contexto, pode ser. Você pode colocar alguma coisa do lado de fora. Mas sempre cabe? Não. Por out vai ser o apagar. Apagar no sentido de apagar fogo. Ok? Então, por exemplo, she put the book on the desk. Opa. She put the book on the desk. Ela pôs o livro na escrivaninha. Na escrivaninha, superfície, ó. She put out the fire of the candle. Ela apagou o fogo da vela. Então, ó, por out, nesse caso, outro sentido. Então, isso na verdade, galera, o tom da nossa aula não é phrasal verbs, são as preposições. Estou mostrando para vocês que ao utilizar algumas preposições de uma maneira diferente, aliadas aos verbos, as coisas mudam de figura, ok? E aí, ó, só um comiczinho que eu ia falar no segundo bloco, falei aqui para vocês, às vezes, só para vocês verem como é que a confusão de preposição pode ser problemática. Aqui, ó, a mãe vira para Alice e fala assim, ó, Alice, stay on your chair, it's dinner time. Filha, fique na sua cadeira, é hora do jantar. Aí ela fala, I am, porque de alguma forma ela está na cadeira, ó. Só que ela não está sentada dentro, esse dentro, na cabeça dela, dentro da cadeira. Ela está considerando a cadeira como se fosse algo que você pode ficar dentro. Aí ela vai, on your chair. Aí ela vai e fala, I am, porque ela continua, ó, na cadeira, na superfície. Ela está grudada, pendurada na cadeira. E aí ela vai e cai. Aí vai a mãe e fala assim, on the seat, with your bottom sitting. No assento, né, com a sua parte de baixo sentada.
Ou you mean in my chair. Ou seja, ela estava querendo dizer dentro da cadeira. Na cabeça dela, a cadeira era um espaço fechado, como se fosse uma caixa que ela tivesse dentro da cadeira. Então, assim, o que eu estou querendo dizer aqui é que dentro da própria língua inglesa, né, quando a pessoa está aprendendo as nuances e as regras da preposição, você vê que a diferença do in e on pode causar problema para eles. Imagina para a gente. Então, claro que a gente está falando da criancinha, a criancinha está aprendendo a falar e ela pode confundir, imagina a gente, aí você pode ter um entendimento ruim, que foi o que aconteceu no texto. Só para mostrar para vocês um exemplo de o in e on sendo utilizado como um problema, ok? E aí, ó, outra coisa legal que eu quero mostrar para vocês é o uso do get junto com outras preposições. Olha o get up aqui está sendo utilizado, galera, para dizer o ato de levantar, sair da cama. Ok? Então, por exemplo, Calvin, you're going to be late for school. Calvin, você vai ficar atrasado para a escola. Get up, ou seja, levanta, saia da cama. Calvin, it's almost 7:30. É quase 7:30, 7:30. Are you up? Você está de pé? I'm coming, tô saindo. Aí ele vem. See, I told you it wouldn't work, né? Porque aí o bichinho dele, o amiguinho dele, saiu no lugar dele, fantasiado dele, mas não deu certo. Of course not, dummy. You didn't put on your any pants. Aí ele fala, claro que não, seu tolo, você não colocou nenhuma calça. Então, se você tem aqui o put, é o verbo pôr, mas put on passa a ser vestir. Então, e o get, que seria o verbo chegar, alguma coisa assim, com up significa levantar. O que eu estou mostrando para vocês é que nem sempre a preposição vai ter aquela tradução de em alguma coisa, ou então em cima, né? Então, assim, a preposição ela pode alterar de acordo com o uso que ela está usando. Aqui a gente viu 2 exemplos de phrasal verbs, ok? E embaixo, a gente tinha o get up, agora a gente tem aqui o get in, que passa a ser, ó, o verbo entrar. Beleza? Então, por exemplo, it says you have to be 18 to get in. Então, aqui diz que você tem que ter 18 anos para entrar, ser aceito dentro de alguma coisa. Então, galera, só para exemplificar para vocês que o get aliado a up ou aliado a in pode ter sentido diferente. A preposição on isolada pode ter um significado, mas junto com o verbo put pode ter outro sentido. Ok? Daniel, tem mais problema em relação à preposição? Tem. Olha para cá. Se as preposições tiverem aliadas a verbos e não forem phrasal verbs. Como assim, Daniel? Em português, existe uma coisa chamada regência. Ok? Esse é o nome que a gente dá em português. O que é isso? A regência é aquilo que rege a preposição que um verbo pede. Então, em português, quem gosta, gosta de alguém ou de alguma coisa. Quem vai, vai a algum lugar. Quem vem, vem de algum lugar. E por aí, quem depende, depende de alguém ou de alguma coisa. O problema é que nem sempre a regência do português ela vai ser exatamente a regência do inglês. O que você quer dizer com isso, Daniel? Nem todo verbo em inglês vai ter a mesma preposição que o verbo em português. E nem sempre todo verbo em português que tem uma preposição pedida necessariamente vai ter uma preposição em inglês pedida também. Repare o verbo gostar. O verbo gostar em português, quem gosta, gosta de alguém ou de alguma coisa. Então, o verbo gostar, ele é um verbo que pede a preposição de para realizar a sua transitividade. Beleza? O inglês, o verbo like, ele não vai pedir uma preposição. Então, você não vai dizer I like of you, que seria a tradução literal do de. Eu não digo eu gosto de você com a preposição of. Então, o verbo like em inglês é um verbo que não pede preposição para realizar a sua transitividade. Então, isso é um problema, porque se a gente for traduzir tudo ao pé da letra, a gente vai ter uma tradução equivocada. Isso é um exemplo de um verbo que aqui no inglês não tem preposição e um exemplo do inglês que tem preposição, do português que tem preposição. Mas, às vezes, no inglês, o verbo tem preposição e no português também. Mas, às vezes, a preposição do português é diferente de maneira de tradução da outra língua. Como assim? Vamos olhar. Pega esse verbo aqui, o verbo gostar que foi vocês. Eu gosto de chocolate. Então, o verbo gostar pede a preposição de. Mas o verbo em inglês like, que é a referência de tradução, não pede a preposição, que seria, teoricamente, a preposição of aqui, né? Não tem. Então, isso estaria errado. Então, ao fazer isso, a gente percebe que o verbo nem sempre em inglês pede preposição. Olha o verbo depender. Isso aqui dá muito erro. Toda vez que a gente está aprendendo inglês, aí a gente, em vez de estar ensinando, né, para os alunos, né, e tal, para vocês, aí a gente está conversando, e aí a gente pergunta assim, né,
Aí a gente fala, por que que você não gosta disso? Ou por que que você gosta disso? Você faria isso? Aí a pessoa vai falar assim, it depends. Aí a pessoa fala assim, mas it depends, what does it depend on? Aí ele fala assim, it depends of my mother. Ah, depende da minha mãe. Ele vai na tradução literal. Peraí. O verbo pede a preposição on e não a preposição of. Olha pra cá. Eu dependo de você. A tradução literal disso seria of. Só que eu não falo I depend of you. Eu falo I depend on you. Então, olha só. Se eu for traduzir isso aqui, vai ficar eu dependo em você. E também não é. Então, a gente tem que ter cuidado com essa questão da regência. Senão, a gente vai ler a frase de uma maneira diferente. O verbo sonhar em português pede a preposição com. Eu sonho com viagens. Em inglês, I dream about. Eu sonho sobre viagens. Então, eu não posso falar I dream with. Eu digo I dream of. Eu chamo a atenção de vocês para isso. Por quê? Porque se a gente vai ter uma prova interpretativa, se a gente vai ter uma prova em que eu tenho que ler bem o texto, se eu faço uma confusão mental e traduzo tudo, palavrinha por palavrinha, eu vou ter tudo errado. Tudo errado, porque eu vou traduzir a palavra lá, o substantivo bonitinho, vou traduzir o verbo bonitinho, mas aí quando eu chegar nas preposições eu vou dar a ideia errada do que eu estou querendo. Eu vou traduzir o por quando era para traduzir apagar. Eu vou traduzir o dependo em você, quando eu tenho que traduzir eu dependo de você. Então tem que ter cuidado com isso. Vamos olhar só aqui para a gente finalizar esse comic aqui, esse comiczinho aqui, tá? Só para mostrar para vocês, que se eu tenho carro, vai ser in the car, como eu falei para vocês, ok? E olha para esse verbo listen aqui. O verbo listen em inglês, que é o verbo escutar, ele obrigatoriamente pede a preposição to. Em português, o verbo escutar, ele não pede preposição nenhuma. Então, eu escutar música. Em inglês, I listen to music. Então, um exemplo para vocês do contrário do like. O gostar em português pede preposição de e o like não pede preposição nenhuma em inglês. Você repara que a gente tem as questões invertidas aqui. Então tem que ter cuidado, porque eu não escuto para a música, nem escuto a música. Não, eu não vou ter essa relação. Eu escuto música e ponto final. Então se eu traduzir errado, eu vou ter um entendimento equivocado do meu texto, ok? Então aí uma aulinha pragmática, né? Isso significa aquilo, mas fica a dica para vocês procurarem phrasal verbs, procurarem a regência correta dos verbos e aí lerem melhor os textos de vocês, ok? Se alguma coisa não ficou clara, fiquem à vontade para mandar as dúvidas de vocês, alright? Bye bye, guys!